penso que quando a gente defende aqui solidariedade federativa, solidariedade nos campos políticos para tentar colocar o nosso país, né, numa situação melhor do que a que está hoje, nós falamos, não podemos que essa solidariedade seja da boca para fora. Então, em gestos simples como esse, aqui no plenário, entre um colega que precisa de uma demanda ou de uma agenda urgente, não há como deixar de ser solidário, e eu procuro sempre que possível atender os colegas parlamentares, que também sou atendida por eles quando preciso de falar antes ou preciso de algum apoio ou de algum socorro dos colegas, que também são sempre muito solícitos e muito solidários. Eu venho à tribuna aqui, caro presidente, caros senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, para voltar a um tema que me é muito caro. Eu sou senadora do Rio Grande do Sul e uma empresa que orgulha muito não só os gaúchos, mas os brasileiros, que lamentavelmente faliu enquanto não havia competição, ela estava sozinha no mercado, uma empresa aérea chamada Varig, que todos nós temos gratas lembranças, reconhecida internacionalmente pela excelência do seu trabalho. A Varig, além do patrimônio que se esvaiu por fatores que não cabe aqui examinar, deixou um passivo trabalhista para aqueles funcionários, pilotos, comandantes, comissários, comissárias, muitas pessoas que participaram da aposentadoria complementar do chamado Fundo Aeros. E, mesmo quando jornalista, falava muito disso, e aqui o senador Paim também tinha, quando era já senador, eu jornalista, falava muito na coluna, antes também o senador Sérgio Zambiase, a respeito dessa demanda social, porque essas pessoas, esses servidores da Varig, eles deram uma parte do seu salário para compor um fundo de aposentadoria complementar chamado Aeros. Com a falência da empresa, a liquidação da Varig, o processo Aeros entrou, lamentavelmente, poderia ter sobrevivido, não fosse a falta de fiscalização da Secretaria de Previdência Complementar, que não existe mais. Agora, trata-se da Previc, que é o órgão regulador dos fundos de pensão. E as vítimas da má gestão estão ainda hoje esperando aquele socorro que é o último socorro, a última porta onde se bate, que é a justiça. E a justiça foi sensível, não apenas do ponto de vista humanitário, mas ela foi seguindo rigorosamente aquilo que estava escrito lá sobre os direitos dos aposentados e pensionistas da Varig. A ministra Carmen Lúcia, num dos votos mais importantes que eu já assisti no Supremo Tribunal Federal, reconheceu cristalinamente o direito desses servidores do Aeros, desses funcionários da Varig, desses aeronautas, de receber aquilo que haviam pago da sua poupança. Eu fui a relatora na Comissão Mista de Orçamento do PL 31, no exercício passado, para cumprir uma decisão judicial de inclusão no orçamento do recurso para ser pago aos integrantes do Fundo Aeros. Agora, da mesma forma, é preciso uma nova emenda para prover o recurso da Previdência Social para pagar aquilo que deve aos mutuários, aos participantes do Fundo Aeros. É o PL 02 de 2015, que já foi aprovado na Comissão Mista de Orçamento, presidida pela nossa colega, nossa Rose de Freitas. Nós estamos muito preocupados com a situação, visto que não temos qualquer indicativo sobre uma possível sessão do Congresso Nacional para que definitivamente esses valores sejam liberados. Essa é uma das manifestações da Graziela Baggio, que é a líder, a presidente do sindicato que defende ardorosamente os interesses do Fundo Aeros. Ela lembrou que a tutela antecipada está em vigor, mas os participantes não recebem seus benefícios desde abril passado,
Como é que as pessoas podem sobreviver sem receber esse recurso? Realmente é inacreditável, escreveu ela. Podemos afirmar que a decisão judicial não está sendo cumprida em vários aspectos. Além dos benefícios não estarem sendo pagos desde abril deste ano, as pensionistas, depois de 2006, nada receberam até o momento, apesar da tutela antecipada contemplá-las. Ela esteve em Porto Alegre e foi feito um encontro com os aposentados e pensionistas lá do meu estado, no Rio Grande do Sul, liderado pela Graziela Baggio. Ela relatou que é desesperadora a situação dessas pensionistas e desses pensionistas. A falta de transparência e de comunicação do interventor do Aeros junto aos participantes é inaceitável. Eu concordo plenamente com ela. Já tivemos mais de 1.300 óbitos de 2006 até janeiro deste ano, e ela afirma que, neste momento, o número está aumentando assustadoramente de óbitos sem ver o direito resgatado, mesmo tendo a Justiça determinado esse direito. Os trabalhadores, lembra a Graziela, contribuíram mais de 20 anos, com quase 10% do seu salário, para terem uma velhice com uma aposentadoria tranquila, para poder garantir às suas viúvas ou aos viúvos uma sobrevivência decente. No entanto, relembra a Graziela, todos estão sendo extremamente humilhados por não terem condições sequer de garantir alimentação, medicação, plano de saúde. Ela lembra que nós aqui somos testemunhas do quanto a categoria, e em especial a Graziela, vem trabalhando na busca de uma solução definitiva e econômico-financeira para as partes. O tempo da justiça não é o tempo dos homens. Já perdemos muitos homens e mulheres, trabalhadores inocentes desta tragédia chamada Aeros, e continuamos lutando para garantir o direito à vida desses trabalhadores. Não vamos desistir. Hoje tivemos aqui aquela frase histórica que ficou do Eduardo Campos, homenageado pelo falecimento há um ano. E ele deixou uma frase: não vamos desistir do Brasil. E, com outras palavras, a Graziela Baggio, representando os aposentados do Aeros, diz: não vamos desistir dessa causa que é justa. Em março de 2013, na defasagem tarifária julgada pelo STF, o magnífico voto, lembrado aqui, já abordei isso, da ministra Carmen Lúcia, assegurou a indenização ao Grupo Varig, e os aposentados e pensionistas do Aeros têm direito a mais de 70% do valor, visto que foi dado em garantia em 2004 ao Aeros e aceito pelo Ministério da Previdência e também, à época, a Secretaria de Previdência Complementar, agora a Previc. Então, exatamente para salvar vidas, além, inclusive, e conforme a Lei de Recuperação Judicial, pagar as verbas rescisórias dos mais de 12 mil trabalhadores na ativa do grupo que até o momento nada receberam. Ou seja, nunca, disse a Graziela, se negaram ao diálogo na busca de uma solução. Mas até o momento não contamos com o cumprimento da tutela antecipada, assim como o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, aguardando o julgamento protelatório da AGU para salvar vidas e dignidade dos trabalhadores da aviação brasileira, no caso do Fundo Aeros. Portanto, mais uma vez, nós estamos aqui usando a tribuna do Senado para alertar da necessidade de votar urgentemente o PL 02 no orçamento da União, mas perante uma sessão do Congresso Nacional. Ou então encontrarmos talvez uma medida provisória a fim de atender a decisão judicial da tutela antecipada de forma imediata. O tempo está passando, muitos estão decepcionados, a justiça tarda, mas não desistirão da luta. E eu queria dizer, Graziela,
nós aqui também continuaremos com as nossas armas que temos, que são poucas, é a tribuna, é a fala, é escrever, é chamar por uma audiência pública, é dialogar. Nós estaremos aqui continuando lutando por esta causa que é extremamente justa. Muito obrigada, senhor presidente, e vamos continuar nesta campanha. Eu queria ser solidário, já fiz discurso, Vossa Excelência, o senador Paim, são líderes dessa causa. Eu comentava aqui com o nosso secretário da mesa, o diretor da mesa, que nós precisamos ter sessão do Congresso, apreciação de vetos para chegar nessa matéria que é da maior importância, que envolve uma história de vida inteira, que são os que lutam pela questão do Aeros. É só cumprir a justiça, é só cumprir a determinação da justiça. Tudo isso já tem um entendimento, já tem... É apenas nós também aqui no Congresso temos o entendimento de apreciarmos e o quanto antes darmos essa notícia definitivamente. Agradeço a solidariedade do senhor senador Jorge Viana, do nosso presidente. Cumpriram um papel extraordinário de servir ao Brasil. Do senador Adoc Bandeira, brincando como faz o nosso senador Roberto Requião. Obrigada, presidente.